Olá pessoal, tudo bem? Bom, nós vamos falar um pouquinho aqui sobre a especialidade de cidadania cristã, tá? Vou compartilhar minha tela aqui para facilitar, né? E agora vamos aqui para a nossa apresentação de PowerPoint. Bom, essa é a especialidade de cidadania cristã, né? O objetivo dela, no final das contas, é saber como nós nos tornarmos bons cidadãos, né? Em Cristo. Né? A gente sabe que a gente tem todas as nossas obrigações perante as instituições, ao nosso Estado, ao nosso país, mas como prioridade nós temos que pensar, né, em como ser melhores para os nossos irmãos e para Cristo. Tá? Bom, a descrição do termo aí de cidadania. Né? A cidadania é a prática dos direitos e deveres de um indivíduo em um Estado. Os direitos e deveres de um cidadão devem andar sempre juntos, uma vez que o direito de um cidadão implica necessariamente numa obrigação de outro cidadão. É o conjunto de direitos, meios, recursos e práticas que dá à pessoa a possibilidade de participar ativamente da vida e do governo de seu povo. Um cidadão é uma pessoa que se considera em uma fase madura ou suficiente, né, desenvolvido, para agir consciente e responsavelmente dentro da sociedade. Aqui fala um pouquinho das bandeiras, né, a descrição apenas dos símbolos que estão na bandeira, do que você está enxergando, sem se atentar aí à parte histórica, do que significa cada coisa. Depois a gente vai entrar nos significados, tá? Então a bandeira do Brasil é composta por uma base verde em forma de retângulo, sobreposta por um losango amarelo e um círculo azul. No meio do círculo está atravessada uma faixa branca com o lema nacional, ordem e progresso, em letras maiúsculas e verdes. E tem algumas estrelas, né, que dá para perceber aqui, algumas constelações que estão colocadas ali. Né? A bandeira do estado de São Paulo possui 13 listras, variando entre branco e preto. O pavilhão possui o retângulo vermelho na horizontal, né, no topo à esquerda, e dentro deste um círculo de fundo branco e com o mapa do Brasil em azul. Há também 4 estrelas amarelas na parte interna dos 4 cantos desse retângulo vermelho. Né? A bandeira de Jundiaí possui as cores branca, vermelha, azul claro e verde claro. No canto superior esquerdo tem uma roda dentada em vermelho, com um baluarte branco no centro e com o escudete. Né? A bandeira dos jovens adventistas está composta aqui por 4 retângulos, o canto superior esquerdo e inferior direito na cor vermelha e o superior direito e o inferior esquerdo na cor branca. No centro tem um globo dividido por uma cruz, né, e do lado esquerdo, né, em azul, com as letras JA, e do lado direito, amarelo, com 3 anjos tocando trombetas. Né? A bandeira do desbravador segue o mesmo raciocínio, né? Canto superior esquerdo e inferior direito em azul, canto superior direito e inferior esquerdo branco, e no centro o símbolo dos desbravadores. Aí a gente vai entrar em quais são os significados da bandeira agora. Na bandeira do Brasil, apesar de muito se especular, foram mantidas as cores verde e amarela da bandeira imperial, pois no decreto número 4 que criou a bandeira republicana, onde as cores da nossa antiga bandeira recordam as lutas e as vitórias gloriosas do exército e da armada na defesa da pátria, em que essas cores, independentemente da forma de governo, simbolizam a perpetuidade e a integridade da pátria, entre outras nações. No entanto, ainda é extremamente popular a interpretação de que o verde representa a floresta e o amarelo representa a riqueza mineral, o que remete tanto ao decreto de 18 de setembro de 1822, que institui o laço nacional, né, o verde primavera e o amarelo de ouro, quanto às palavras de Dom Pedro I, que representavam a riqueza e a primavera eterna do Brasil. Eu sempre lembro bastante disso, né? O amarelo representa a riqueza, né? E o verde representa as florestas. O branco presente nas estrelas, que representa cada estado brasileiro, e o Distrito Federal.
Quanto às estrelas, a posição e dimensões exatas de cada componente da bandeira são definidas em lei, e bem como a associação das estrelas como aos estados e o Distrito Federal. A estrela espiga, situada acima da faixa branca, que eu sempre achei que representava Brasília, mas não é, né? Representa o estado do Pará, que na época da proclamação da República era o estado cuja capital, Belém, era a mais setentrional, né, do país. As estrelas do Cruzeiro do Sul representam os 5 principais estados, né, e então São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia e Espírito Santo. Está aqui o Cruzeiro do Sul. O Distrito Federal sempre foi representado pela estrela Sigma, da constelação de Oitante, também chamada de Polaris, né? Aí está Australizou, estrela polar do Sul, por situar-se junto ao Polo Sul Celeste. Em contrapartida, a estrela Polaris, situada na vizinhança do Polo Norte Celeste. Apesar de estar próxima do limite de visibilidade a olho nu, Sigmas octantes têm uma posição única no céu do hemisfério sul, pois os demais astros parecem girar ao seu redor. Enquanto a cidade do Rio de Janeiro foi a capital nacional, o estado fluminense era representado por uma estrela distinta, a Beta Crucis, e aí acabou ficando até hoje, né? Quando a capital do país foi transferida para Brasília, em 1960, designou-se uma nova estrela para o recém-criado estado de Guanabara, a qual posteriormente foi aproveitada para designar o Mato Grosso do Sul, a Alfa Hydrae. Vale ressaltar que a disposição das estrelas e da faixa branca é a mesma em ambas as faces da bandeira, sendo vedado fazer uma face com o verso da outra. Seria muito mais simples, imprimir de um lado e já transpassa para o outro, mas não pode ser feito dessa forma. Ambas as faces da bandeira devem estar corretamente representadas, e os símbolos não podem aparecer como se estivessem em um espelho. Quando você coloca a bandeira ou algum objeto no espelho, ele sempre inverte os dois lados dela. Na bandeira do estado de São Paulo, tem 13 listras, variando entre o preto e o branco, que representam os dias e as noites em que os bandeirantes exploraram o interior do país. O retângulo vermelho na horizontal representa o sangue derramado pelos bandeirantes. Alinhado no topo à esquerda, dentro de um círculo de fundo branco, o mapa do Brasil, em azul, sendo o azul a cor da pujança. Há também 4 estrelas amarelas na parte interna dos 4 cantos do retângulo. A bandeira de Jundiaí, isso foi novidade para mim, sou novato em Jundiaí ainda. O campo verde recorda o velho Mato Grosso de Jundiaí, ao mesmo tempo em que simboliza a viticultura do município. A roda dentada é o símbolo de seu parque industrial e o baluarte no centro, com o escudete, evoca Jundiaí como a porta do sertão, assim como o nome de sua padroeira, Nossa Senhora do Desterro. Os 2 milésimos, 1615 e 1655, lembram a fundação do povoado e sua elevação à vila, respectivamente. Então, 1615 foi a fundação do povoado, aqui de Jundiaí, e 1655 foi quando ele foi elevado à posição, o status aí de vila. São esses símbolos bem pequenininhos aqui, que estão embaixo dessa roda dentada vermelha. Tá? A roda dentada em vermelho, porque assim reunindo-se sobre o verde, o vermelho e o branco, compõe-se o conjunto das cores da bandeira italiana, e dessa forma fica constatado uma homenagem à colônia que tanto concorreu para o progresso da cidade. A faixa azul claro representa o rio Jundiaí. E agora começa a ficar um pouco mais importante para nós adventistas. Essa é a bandeira do JA, o globo. No globo, o amarelo ouro representa a excelência espiritual do caráter, derivada do viver em Cristo, na pessoa. Então, o nosso caráter, ela é derivada do viver em Cristo da pessoa. Na bandeira dos jovens adventistas, o retângulo superior esquerdo e o inferior direito, na cor vermelha, representam a redenção através da vida de Cristo, entregue em nosso favor na cruz do Calvário. O retângulo superior direito e o inferior esquerdo, na cor branca,
significam a pureza de vida na conduta, linguagem e relacionamento com os outros, refletindo os ideais do Salvador para com seus filhos. No globo, o amarelo-ouro representa a excelência espiritual do caráter derivada do viver em Cristo, na pessoa, né, e o azul firme, lealdade ao Senhor, produz e demonstra o triunfo da vida escondida em Jesus. As 3 trombetas simbolizam os 3 anjos de Apocalipse, capítulo 14. As trombetas dentro do globo simbolizam que essa mensagem deve ser levada ao mundo todo no poder da cruz, ou seja, do Evangelho. Mundo, né, o globinho aqui, é a mensagem do advento a todo mundo nessa geração. Ela permanece como o alvo constante dos jovens adventistas e também nós, desbravadores, né, compartilhamos desse mesmo alvo, né? E ainda a gente complementa em minha geração, quer dizer, eu tenho que fazer o possível para levar essa mensagem a todo mundo em minha geração. As trombetas e os anjos significam a tríplice mensagem angélica anunciadas ao mundo pelos jovens. A cruz representa o sacrifício e amor pela humanidade. É simbolizado na cruz de Jesus. As letras JA, jovens adventistas, derivando sua espiritualidade de Jesus, partilhando sua fé no companheirismo com outros. A bandeira dos desbravadores, cada cor, né, da bandeira representa uma característica dos desbravadores. O retângulo superior esquerdo e o inferior direito, na cor azul royal, que significa lealdade, e o retângulo inferior esquerdo e o superior direito, na cor branca, significa pureza. No triângulo, o amarelo significa a excelência de nossos ideais, e o vermelho, o sangue de Jesus Cristo. O triângulo significa o crescimento físico, mental e espiritual. O escudo, a defesa do cristão contra o pecado, e o escudo da fé. A espada, a palavra de Deus. Agora aqui é como que nós conseguimos fazer a dobra da bandeira, né? A bandeira nacional brasileira, no arranhamento, que é quando você desce a bandeira, após ser desenvergada, ela é dobrada da seguinte forma. Segure pela tralha e pelo lais, né, que é totalmente aquela parte de cima. Segure pela tralha e pelo lais, e é dobrada ao meio em seu sentido longitudinal, ficando para baixo a parte que aparece a estrela isolada, a espiga, e a parte do distico, a ordem e progresso, né? A faixa da ordem e progresso. Ainda segurada pela tralha e pelo lais, e pela segunda vez dobrada ao meio, novamente no seu sentido longitudinal, ficando voltada para cima a parte em que aparece a ponta de um dos ângulos obtusos do losango, amarelo. A face em que aparece o distico deve estar voltada para a frente na formatura. A seguir é dobrada em seu sentido transversal, né, em 3 partes, indo a tralha e o lais tocarem o pano pela parte de baixo, aproximadamente na posição correspondente às extremidades do círculo azul, que são opostas, e permanece voltada para cima e para frente, a parte em que aparece a estrela isolada e o distico, que é a faixa aqui onde tem ordem e progresso, né? Ao final da dobragem, a bandeira nacional apresenta a maior parte dessa faixa, né, do distico para cima, e é passada para o braço flexionado do mais antigo, sendo esta posição para o transporte. Então, quem carrega, né, sempre está com essa parte do globo, a faixa, né, e aqui em cima vai estar aquela estrelinha, sempre voltado para a parte de cima, para o braço sempre do mais velho, né? Então, você pega ele aqui e do braço do mais velho. Para a guarda pode ser feita mais uma dobra no sentido longitudinal, permanecendo o campo azul voltado para cima. Então, se a bandeira for muito grande, ainda para se guardar, pode ser feito ainda mais uma dobra nesse sentido, tá bom? Vale ressaltar que se você puxar alguns vídeos no YouTube, você vai ver exatamente como faz, como procede com essa dobra, tá bom? Aqui fala sobre os hasteamentos da bandeira, né?
A bandeira nacional é um símbolo nacional e a lei que regulamentou o uso da bandeira nacional é a Lei 5.700, de 1º de setembro de 71. A bandeira nacional deve ser usada em todas as manifestações no sentimento patriótico dos brasileiros, de caráter oficial ou até particular. Ela pode ser apresentada, né? Então, algumas formas que ela pode ser apresentada: hasteada, no mastro, ou andriças, né, nos edifícios públicos ou particulares, templos, campos de esporte, escritórios, salas de aula, auditórios, embarcações, ruas e praças. Normalmente é o que a gente mais vê, né? E em lugar em que lhe seja assegurado o devido respeito. Isso é muito importante, tá? Distendida, né? Quer dizer, ela está sem mastro, está só aberta. Ela pode ser conduzida por aeronaves, balões, aplicada sobre a parede ou presa a um cabo horizontal, né, só na parte de cima, ligando os edifícios, árvores, postes ou mastros. Reproduzida sobre as paredes, tetos, vidraças, veículos e aeronaves. Também pode ser reproduzida, né, quando a gente coloca num telão, num projetor, por exemplo, né? A bandeira nacional pode ser hasteada e arriada a qualquer hora do dia ou da noite. Normalmente faz-se o hasteamento às 8 horas e o arriamento às 18 horas. Ficando permanentemente hasteada durante a noite, a bandeira deve estar devidamente iluminada. Isso aqui é um ponto importante. Normalmente os bravadores perdem ponto, né? Quando monta aquela área de acampamento no Campuri, né? Quer colocar uma coisa bonita, coloca lá a bandeira do Brasil, a bandeira dos bravadores, a bandeira do clube, né? E esquece dessa lei que fala que as bandeiras têm que estar iluminadas, né? A bandeira do Brasil tem que estar iluminada. E aí chega nesse horário à noite e a bandeira continua lá a noite inteira sem estar iluminada e sem estar feito o devido arriamento da bandeira, né? Então, a forma correta é, se o clube quer colocar a bandeira na área de acampamento, ou faz o hasteamento de manhã e o arriamento no final do dia, ou faz alguma forma de iluminar a bandeira para que durante a noite ela também esteja iluminada, tá ok? Quando várias bandeiras estão hasteadas ou arriadas simultaneamente, a bandeira do Brasil é a primeira a atingir ao topo e a última a descer, né? Então a gente faz exatamente nessa ordem, né? Sempre da mais importante para menos importante, ou do estado maior para o estado menor, né? A disposição das bandeiras é importantíssimo, principalmente quando se trata de número ímpar de bandeiras. Mas não tem segredo, né? Quanto o número for ímpar, a bandeira do Brasil tem sempre estar ao centro, e as demais em ordem de importância, alternadamente entre a direita e a esquerda da bandeira. Ou seja, a direita é de quem olha, tá? E a direita da bandeira, né? E a esquerda de quem olha. Isso é importante, né? Se nós estamos olhando para a bandeira, né, ela fica sempre à esquerda, mas a bandeira ela tem um lado direito e esquerdo, né? Então tem que se atentar a isso. Quando é decretado um luto oficial, a bandeira deve ficar hasteada a meio mastro. Nesse caso, no hasteamento ou no arriamento, ela deve ser levada inicialmente até o topo, né? Então, como que a gente faz? Eu vou hastear a bandeira, né, e a gente está em luto, vai deixar a meio mastro. Eu não posso subir ela até a metade. Eu subo ela até o topo e baixo ela até a metade. E quando eu vou arriar a bandeira, eu não posso simplesmente continuar baixando a bandeira. Eu tenho que subir ela até o topo e depois finalizar fazendo o arriamento da bandeira. Tá ok? A bandeira nacional sempre deve ser trocada quando estiver danificada, seja por rompimento do tecido ou por descoroamento de suas cores, né? Acaba descorando, né, as suas cores. Quando ela é arriada, ela deve ser dobrada com todo respeito e entregue em uma repartição militar. Então, quando eu vou jogar a bandeira fora, eu não posso simplesmente dobrar a bandeira e jogar no lixo, tá? Ou amassar a bandeira e jogar fora, ou utilizar até o tecido dela para fazer alguma outra coisa. A gente tem que dobrar a bandeira, né, fazer o arriamento dela, dobrar de forma oficial,
e entregar em alguma repartição militar para que seja queimada. Normalmente ela é incinerada durante uma cerimônia. Tá? Então a bandeira nacional, quando não estiver em uso, deve ser guardada no local digno. E aí nós temos aqui, né, o hino nacional brasileiro, que é um dos 4 símbolos oficiais da República Federativa do Brasil, conforme estabelece, né, o artigo 13, parágrafo 1º da Constituição Brasileira. E o significado das palavras do hino nacional estão aqui listados abaixo. Né? Margens plácidas. Plácida significa serena, calma. Então ela está lá nas margens, serena, tranquila e calma. Ipiranga é o riacho junto ao qual Dom Pedro I proclamou a independência. E o brado retumbante é um grito forte que provoca até um eco. Né? Penhor, usado de maneira metafórica, né, de maneira figurada. O penhor desta igualdade é a garantia, a segurança de que haverá liberdade. A imagem do cruzeiro que resplandece, o cruzeiro é a constelação do Cruzeiro do Sul, que resplandece, ele brilha no céu. O impávido colosso, né? O colosso é o nome de uma estátua de enormes dimensões, né? E o estar impávido é estar tranquilo, calmo. A mãe gentil é a pátria, um país que ama e defende seus filhos, os brasileiros, como qualquer mãe. Fulguras significa do verbo fulgurar, reluzir, brilhar. Florão. Florão é um ornato em forma de flor usado nas abóbadas de construções grandiosas. O Brasil seria o ponto mais importante e vistoso da América. Garrida é enfeitada, que chama atenção pela beleza. Lábaro é sinônimo de bandeira. Lábaro era um antigo estandarte usado pelos romanos. E clávula forte. Clávula é um grande porrete, né? um pau bem grande, usado no combate corpo a corpo. No verso, significa mobilizar um exército, entrar em guerra. E aqui é o hino nacional brasileiro, que vocês devem, inclusive, gravar, recitando ele de cor, né? Ouviram do Ipiranga as margens plácidas, junto ao heróico brado levante, e o sol da liberdade raios, do céu da pátria. Se o Penhor essa igualdade, conseguimos conquistar. Bom, não vou continuar o hino inteiro do Brasil, né? Mas vocês vão ter que recitar isso pra gente, tá? Para vocês completarem aí a especialidade. O hino dos bravadores, da mesma forma, né? Tem todos os significados deles, que vocês vão precisar descrever para a gente lá, e cantando ele também. Esse hino nós cantamos todas as vezes que nós fazemos a abertura do Clube dos Bravadores, né? Tipo, cantar a gente faz. As leis de Deus, né? A mensagem dela é mais importante, né? Cristo da Evangelho, no caso tal é que a nossa recompensa. O voto, né? Pela graça de Deus,
Serei puro, bondoso e leal, guardarei a lei dos bravadores, serei um servo de Deus e um amigo de todos, né? Então, aí, a especialidade pede para que a gente descreva o voto, né? Explique o significado das suas partes. Então, é pela graça de Deus, apenas quando confiamos em Deus, Deus pode nos ajudar, né? E podemos cumprir a sua vontade. Serei puro, né? Ocuparei minha mente com aquilo que é correto, verdadeiro, e passarei o tempo em atividades que edifiquem um caráter forte e puro. Serei bondoso, terei consideração, serei bondoso não apenas com meus amigos, né, mas com toda a criação de Deus. Né? Desbravador não maltrata a natureza, nem os animais. Serei leal, né, honesto, íntegro, no estudo, no trabalho, como brincar, né, serei sempre e farei sempre o meu melhor. Né? Lealdade aos bons princípios, tá? Guardarei a lei dos desbravadores, né? Procurarei compreender o significado de cada parte da lei, me empenharei para viver em conformidade com o seu espírito, entendendo que a obediência à lei é essencial a toda a organização. Serei um servo de Deus, né? Prometo seguir a Deus como o primeiro, o último e o melhor em tudo que for chamado a fazer. E serei sempre um amigo de todos. Viverei para ser uma bênção aos outros e farei o que gostaria que fizessem comigo. Aí tem a lei dos bravadores, da mesma forma, né? Fará a observância de todos os itens dela, né? E a descrição de cada uma de suas partes, tá? A mesma coisa aqui para o alvo, o lema, o objetivo e o voto de fidelidade à Bíblia. Você sempre tem que descrever, né, com as suas palavras, isso é muito importante, sempre com as suas palavras, né, todos esses itens, tá bom? A saudação Maranata, né, sempre com o dedo dobrado, o significado dela. A saudação Maranata, né, é uma tradição dos desbravadores. Né, ela serve como forma de cumprimentar a qualquer membro do clube quando bem desejar. Ela é feita com a mão espalmada, erguida na altura do ombro, com o dedo polegar dobrado no centro da mão. Então não é um aceno assim, tem o dedo dobrado aqui. Tá? Tem gente que acaba não conseguindo dobrar muito bem o dedo, mas a saudação Maranata é com o dedo dobrado de forma correta. Né? E aqui, e quando alguém o sauda como Maranata, você deve responder, o Senhor logo vem. E normalmente a gente responde novamente, e nós iremos com ele. Né? Os 4 dedos apontados para cima lembram as 4 letras A da palavra Maranata. E as 4 atitudes que devemos ter com a volta de Jesus. Amar, anunciar, aguardar e apressar. E o dedo polegar dobrado significa o jovem adventista em posição de oração, buscando o poder para estar preparado para o encontro com Cristo. Ali o Mateus 22, 21, né, que deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. A declaração feita por Jesus, né, em Mateus 22, 21, foi a resposta para calar uma conspiração. Os fariseus estavam reunidos a fim de apanhar Jesus em alguma declaração que viesse contra as leis romanas. Obviamente, Jesus estava ciente da malícia da pergunta e é lícito pagar tributos a César ou não? Versículo 18. A resposta também serve para nós hoje. Né? Essa é uma que eu coloquei aqui, mas pensem bem, né? Nós precisamos realmente seguir as leis de nosso país, de nosso estado e de nosso município? Sim, nós devemos seguir essas leis, contanto que não fira nenhum princípio bíblico, nenhum princípio das leis de Deus. E nós sabemos que vai chegar uma hora que as leis vão ferir esses princípios, e nós vamos ter que escolher, e nesse momento nós vamos escolher seguir a lei de Deus, certo? As leis, né? A Constituição é o conjunto de leis que regem um país. Sem elas, não haveria um código de conduta ou organização a ser seguida. A lei de Deus não é diferente. Ela, assim como um espelho, nos mostra como agir para o nosso bem e para o bem do próximo. Assim como a lei de Deus, a lei dos homens, foram feitas para nos proteger
e nos nortear na conduta de seus cidadãos, para que tenhamos uma melhor convivência e justiça para todos. Aí é que ele fala sobre a Constituição, né? Ninguém duvida que as leis são imprescindíveis para o funcionamento de uma sociedade. Afinal de contas, se elas não existirem, cada um agiria conforme julgasse correto. Mas cada indivíduo possui sua definição, né, do que é bom e do que não é. Às vezes eu fico pensando, né, o que é bom para mim e quero que seja feita da forma que é bom para mim, mas às vezes isso não é bom para o meu próximo, né? Por isso que é importante ter essa lei, né? Senão causaria grande confusão. O direito no Brasil tem suas raízes lá no direito romano e também no de países europeus contemporâneos, como França, Portugal, Itália. Recentemente, fica bem claro que os Estados Unidos são uma referência mais atual para a instalação de novas leis. São muitas as leis existentes no Brasil. Atualmente, esse número já superou os 180 mil. Porém, entre todas elas, existem aquelas que se destacam, já que são mais comumente referidas em nossos processos jurídicos. Né? Cada uma dessas leis foi pensada para atender às necessidades da população e garantir uma convivência mais saudável. Com certeza, a criação de cada uma delas foi determinante para a sociedade que conhecemos hoje. Né? Nós temos lá o Código Civil Brasileiro, né? Lei 10.406, existe desde 10 de janeiro de 2002. Ela conta com 2.046 artigos que abrangem as pessoas, bens e fatos jurídicos, assim como direitos e obrigações de empresas, das coisas, da família e da sucessão. Essa lei é considerada como a que convive mais próxima ao cidadão e que melhor expressa os direitos do privado no Brasil. Sua elaboração se deu porque a nação precisava de leis mais modernas e atuais. Nós temos também a Constituição Federal, né, que foi criada em 1988, e a lei fundamental e suprema no Brasil, né, e situa-se na posição mais alta do ordenamento jurídico. Então, nada pode ficar acima da Constituição. Seu objetivo é fazer com que todos os direitos fundamentais sejam mais efetivos, além de garantir que o Poder Judiciário participe caso qualquer lesão ou até mesmo ameaça a lesão dos direitos dos cidadãos. Sua instituição veio depois de o Brasil ter saído da ditadura militar, o que deflagrou a necessidade de leis para reger a sociedade. Ela instituiu o maior direito de cidadãos que vivem em democracia representativa, que é o direito ao voto. Aí nós temos o Código de Processo Civil, né, que é o CPC, né, é a Lei 13.105, de 16 de março de 2015. Ela é responsável por regulamentar todo o processo civil no Brasil. Esse foi o primeiro Código de Processo Civil a ser publicado em regime democrático, que tramitou integralmente nesse regime. Tal lei, como todas, contém, né, todas as normas dos processos civis, que são aqueles que não se enquadram nas esferas penal, trabalhista, eleitoral e tributária. Às vezes a gente fala, a pessoa está cometendo um crime. Na verdade, às vezes ela não está cometendo um crime, mas alguma coisa que prejudique um terceiro, e por isso entra no processo civil, né? E o Código Penal brasileiro, que é onde entra realmente os crimes previstos em lei. Aí nós temos também o Código de Processo Penal, né? O Código Penal Militar, que se difere ao Código de Processo Penal existente para as pessoas civis, né? Um militar não segue as mesmas leis que nós seguimos, né? Porque também eles não têm os mesmos direitos que nós. Né? Os direitos são resguardados para a polícia militar, para os militares, diferentemente das pessoas civis. Tá? E nós temos também o Código de Processo Penal Militar. Né? Se nós temos um Código Militar, nós também temos a regra que pune o militar por qualquer crime cometido. Nós temos o Código de Defesa do Consumidor, né, que são as leis aí que regem quais são os direitos e deveres, e principalmente os direitos, né? Quando você trabalha com uma empresa, você compra alguns produtos, então quais são os seus direitos.
A CLT, né, que rege aí a parte do trabalho, né, com a empresa e com os seus funcionários. O ECA, né, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que rege mais um pouco também aí dos direitos particulares das crianças e dos adolescentes. É certo que cada lei possui sua importância, mas essas que foram citadas regem grande parte dos atos da sociedade e são essenciais para que seja possível viver de uma forma mais justa para todos. Por mais que a instauração dessas leis tenha acontecido em diferentes épocas, todas elas visam garantir a justiça para todas as partes, que sejam empregados ou empregadores, empresas ou consumidores, jovens ou adultos, para que todos sintam que seus direitos estão sendo respeitados. Então a gente volta lá para o comecinho, né, da especialidade. Cidadania, né, direitos e deveres são como dois lados de uma mesma moeda, não podem andar separados. Como cidadão, você tem o dever de, então é o dever de votar para escolher os nossos governantes e nossos representantes nos poderes executivo e legislativo. Você tem o dever de cumprir as leis. Não é se você deseja ou não, se você quer ou não. Você deve cumprir as leis. Respeitar os direitos sociais das outras pessoas, prover seu sustento com o seu trabalho, alimentar parentes próximos que sejam incapazes de prover seus próprios sustentos. Veja que isso é um dever de alimentar parentes próximos que sejam incapazes de prover seus próprios sustentos. Isso, se você não quiser fazer e tiver algum parente seu passando necessidade, ele pode entrar na justiça obrigando você de auxiliar ele de alguma forma. Tá? Educar e proteger nossos semelhantes, proteger a natureza, proteger o patrimônio comunitário, proteger o patrimônio público e social do país, colaborar com as autoridades. Como podemos observar, as leis de nosso país não são tão diferentes das leis divinas. O respeito ao próximo e à natureza, colher o fruto do seu próprio trabalho, honrar e obedecer a Deus, a autoridade maior, são leis instituídas desde o Éden. No entanto, a hoje mesmo nos deparamos com situações onde as leis dos homens vão contra as leis de Deus. Porém, devemos confiar na providência divina, pois ele jamais nos abandona. Sistema de governo. O Brasil é uma república, né, federativa, né, separada por estados, constitucional, presidencialista. Constitucional porque nós temos uma Constituição que rege todas as nossas normas, e presidencialista porque nós temos a figura de uma pessoa que representa, né, o nosso país como um todo, que é o nosso presidente. Essa forma ela foi adotada em 1889 até a data de hoje. O Estado brasileiro está organizado em 3 poderes: o executivo, legislativo e judiciário. O chefe do poder executivo, ele acumula as funções de chefe de Estado e chefe de governo. É o presidente da República. O prefeito, né, o paralelo do país, nós temos também as esferas estaduais e municipais. Né? O prefeito é o municipal. Né? O prefeito é a maior autoridade do município. Ele é o chefe do poder executivo municipal e sua função é administrar e gerir a cidade, dando prioridade, bem-estar à população e mantendo o bom andamento dos serviços públicos. Né? Nas eleições municipais de 2016, foram eleitos 5.570 prefeitos. E novamente esse ano, né, de 2020, nós vamos ter mais uma eleição municipal, certo? O mandato dura 4 anos, né, e começou dia 1º de janeiro de 2017 e vai terminar esse ano, dia 13 de dezembro de 2020. Atualmente, o prefeito de Jundiaí é o Luiz Fernando Machado. Apesar do prefeito ser a figura mais importante do município, ele não trabalha sozinho. Além do vice-prefeito, ele tem uma equipe formada por secretários, assessores e outros funcionários públicos, que estão divididos em setores como educação, saúde, lazer, cultura, transporte e segurança. É o prefeito quem coordena essa equipe e, de acordo com a lei orgânica
a lei máxima de cada município, ele conta com o valor arrecadado com os impostos municipais e os repasses do Estado e da União para manter os serviços essenciais à população, como limpeza urbana, iluminação pública, pavimentação de ruas, saneamento básico, sistema de transporte coletivo, educação, né? Ambulâncias, postos de saúde, segurança pública. Também são algumas funções do prefeito: trabalhar junto com a sua equipe de assessores para fazer a execução de políticas públicas e de programas sociais para a população, manter acordos com o governo estadual e federal, né, para atrair mais propostas de investimento na cidade, propor leis, decretos, etc., fazer a arrecadação de impostos municipais e aplicar o dinheiro em investimentos para a cidade, garantir a conservação do patrimônio da cidade e assim por diante, né? Além disso, o prefeito também deve ter um bom relacionamento com os vereadores, pois são eles que fiscalizam e julgam as contas da prefeitura e aprovam ou alteram as leis municipais. Aqui é um ponto onde você pode fazer a pesquisa, você deve, né, fazer a pesquisa de uma figura ilustre, né, reconhecida, notoriamente pública, né, e aí eu fiz a pesquisa aqui de Joaquim Barbosa. Você pode fazer a pesquisa da pessoa que você desejar, né, civil, né. Aí eu fiz a pesquisa do nome dele, né, ele é Joaquim Barbosa, nasceu em Paracatu, estado de Minas Gerais, primogênito, mostra um pouco da sua história aqui, tá? Os legados que essa pessoa deixou, né, algumas citações famosas aí, de outras pessoas também, né? Eu coloquei aqui Mário Quintana, dos livros que ele escreveu também, né? Ele fala assim: os livros não mudam o mundo, quem muda o mundo são as pessoas, os livros só mudam as pessoas, né? Então o livro muda a pessoa e a pessoa muda o mundo, né? A frase de Joaquim Barbosa: o caráter de alguém, para mim, não está na cara, na altura, na cor de pele, na força ou na posição social. Está na rara qualidade, só existente em homens justos, dignos, que honram suas raízes e, acima de tudo, detêm o seu valor. Tem o seu valor. Nada nem ninguém pode comparar o homem íntegro e honesto. Aí eu coloquei algumas frases também aqui, né, do Ayrton Senna. Na adversidade, uns desistem, enquanto outros batem recordes. Ayrton Senna. Só para vocês saberem, Ayrton Senna, no circuito aqui do Brasil, ele andava quase que engatinhando durante toda a pista para verificar qualquer imperfeição, onde ia fazer uma poça de água se chovesse. E é por isso que ele era tão bom naquilo que ele fazia, né? Tem uma outra frase bem famosa também: só é lutador quem sabe lutar consigo mesmo. Carlos Drummond Andrade. Né? Não adianta querer lutar contra outras pessoas. A primeira batalha, a primeira luta nós fazemos dentro de nós mesmos, né? E aqui algumas outras frases famosas, né? Lugares históricos que eu fiz a pesquisa, né? Você pode usar outros também, né? Esses são apenas alguns exemplos. Cidade histórica de Salvador, da Bahia, cidade histórica de Ouro Preto, Minas Gerais, de Olinda, né, em Pernambuco, o Centro Histórico de Salvador, da Bahia, pátio do Colégio de São Paulo, né, que é um colégio mais antigo ali de São Paulo, o Centro Histórico de São Luís, enfim, né, coloquei alguns lugares históricos aqui, né, grande parte daqui que eu não conheço, que eu quero conhecer, né, então está na minha listinha de algum momento fazer algumas viagens e conhecer esses locais aqui, né. A Rota do Ouro em Paraty, que eu conheci, que é muito linda, né, inclusive a própria cidade de Paraty. Você também tem que pesquisar alguns eventos históricos, né, desde o descobrimento do Brasil em 1500 até hoje. Tem muitos fatos importantes que marcam a história do Brasil, né? Então, alguns acontecimentos aqui: descobrimento do Brasil, quando o Brasil virou colônia, depois a independência do Brasil, depois o primeiro reinado, o segundo reinado, a primeira república, depois teve a Revolução, depois teve a Era Vargas, a ditadura militar,
e depois entrou o presidencialismo. Aí vem aonde que eu me encontro, né, dentro de todo esse contexto que a gente falou agora. Eu, cidadão, né? Muito foi conquistado pelos cristãos diante das leis do Estado. Antigamente, tinham provas, concursos aos sábados, né, referente aos adventistas ou aos sabatistas, né, e aqueles que eram escolhidos para servir nas Forças Armadas eram até presos por não comparecerem aos serviços aos sábados. Havia punição para os que não votassem caso as eleições fossem no sábado. Hoje, graças à fidelidade e exemplo destes que nos antecederam nas adversidades, eles mudaram a maneira de pensar da sociedade e nos deram o privilégio e o direito de cumprir nossos deveres cívicos sem sermos punidos por nossos princípios religiosos e por nossa fé. Ainda há muito por conquistar, né? Mas se nós, cristãos, continuarmos sendo cristãos exemplares na sociedade, nós poderemos continuar adquirindo respeito das autoridades e dos demais membros. Estrangeiros, né? Como que se pode obter uma cidadania brasileira? Quer dizer, a cidadania é o direito de alguma pessoa que é estrangeira de ser igual em todas as leis brasileiras e direitos e, obviamente, em deveres aqui no Brasil, né? Mesmo depois de passar algum tempo, curto ou longo tempo, né, no Brasil, ele deve cumprir várias condições. Os estrangeiros eles podem obter cidadania brasileira se tiverem residido continuamente no Brasil durante 15 anos e não tiverem cadastro criminal. Então, se ele tem um cadastro criminal, mesmo tendo residido no Brasil, ele não tem o direito de ser um cidadão brasileiro, né? Porém, esse período pode ser drasticamente reduzido para até 4 anos se o estrangeiro possuir residência permanente no Brasil, né, tiver conhecimento suficiente da língua portuguesa, falada, escrita e lida, estiver empregado ou apresentar fundos monetários o suficientes para se sustentar, né, a si mesmo e a sua família. Esse período de 4 anos pode ainda ser reduzido se o residente tiver cônjuge. Então, se ele for casado aqui no Brasil, ou um filho brasileiro, né, casado com um brasileiro, ou tiver um filho que nasceu aqui no Brasil, né? Então, 2 estrangeiros, um casal que vem ao Brasil, mas que o filho tenha nascido aqui no Brasil, portanto é brasileiro, né? Neste caso, poderá obter cidadania brasileira logo após 1 ano de residência no Brasil. Se o residente possuir aptidões artísticas, habilidades profissionais e científicas, ele é elegível para a cidadania brasileira logo após 2 anos. E após 3 anos de residência permanente, é dado o direito de requerer a cidadania brasileira a estrangeiros que possuem propriedade ou volumes de negócio de determinado valor. Então, se a pessoa produz ou ela obtém, né, uma empresa brasileira, ou tem terras aqui no Brasil que detém determinado valor, né, que é previsto em lei, e isso pode ser mudado sempre, né, ele pode ter esse direito de ter a cidadania brasileira. Todo o processo de candidatura à cidadania brasileira é levado a cargo pelo Ministério da Justiça. O processo de aplicação da cidadania brasileira é executado pelo Ministério da Justiça e, antes de aprovar o pedido, os funcionários do Ministério irão verificar, numa primeira fase, os vários documentos que se tem que apresentar e juntar no seu requerimento. O mais importante é o registro criminal, seguindo a situação do emprego e da situação financeira. Além disso, o candidato não deve ter qualquer débito de imposto de renda e tem de provar possuir uma boa saúde mental e física. A lei brasileira também permite dupla nacionalidade. Contudo, para obter essa dupla nacionalidade, os 2 países envolvidos no processo, nesse caso o Brasil e o país de origem, terão que permitir a dupla nacionalidade. Isso é, tem alguns países que não permitem a dupla nacionalidade. A pessoa pode virar brasileiro? Pode, ela pode ser cidadão brasileiro, mas ela vai ter que abrir mão da cidadania que ela tem no outro país, a não ser que o país de lá também aceite que a pessoa seja dupla cidadã, tá bom? E é isso. Acho que deu para nós
conversarmos durante todos os tópicos aqui. E eu vou mostrar para vocês agora como que a gente vai continuar fazendo a especialidade, tá? Eu vou colocar aqui no modo visualização. Eu coloquei aqui para vocês, ó, algumas questões para vocês responderem, tá? Como a especialidade é grande, né, eu entendo aqui que vai levar por volta de 3 horas para você responder todos os itens da especialidade, tá bom? Qualquer dúvida que você tiver, pode me perguntar pelo WhatsApp que está aqui embaixo. É permitido que você pesquise na internet, mas que não copie o conteúdo. Você tem que escrever com as suas palavras, tá bom? Então, se eu localizar aqui cópia de textos, eu vou acabar inviabilizando essa avaliação que você vai fazer, tá bom? Então, prestem bastante atenção nisso. A não ser a parte das pesquisas, das figuras ilustres, essas coisas assim, né, que você pode copiar o trecho ali. Mas quando pedir para explicar algum assunto, você tem que explicar com as suas palavras, ok? É obrigatório um endereço de e-mail, tá? De preferência um e-mail do Gmail, porque para você facilitar preencher o formulário e enviar os arquivos, tá bom? E aí a gente começa com as definições, né? Para definir o termo cidadania, etc. Eu estou seguindo exatamente aqui, ó, a especialidade de cidadania cristã do link aqui do MDA Wiki, tá bom? Então, se você quer saber previamente o que você vai responder, basta você localizar o MDA Wiki aqui e clicar lá especialidade de cidadania cristã, tá bom? Importante aqui, todos os textos aqui, você pode colocar respostas longas, tá? Então, não é a resposta de uma linha, tem alguns textos que você precisa realmente passar um pouco mais de tempo respondendo, fazendo a pesquisa e escrevendo, tá bom? Aqui referente às bandeiras, né? O significado de cada uma delas, né? Depois ainda referente às bandeiras, descrever aqui, né? Não é demonstrar, aqui é descrever para a bandeira, etc. Né? Aqui envio de áudio e vídeo, tá? Então, recitar de memória e cantar corretamente o hino nacional. Tá? Você vai ter que fazer uma gravação de um vídeo pelo seu próprio celular. Se você está respondendo esse formulário usando o celular, você já consegue, com o próprio celular, gravar e adicionar o arquivo aqui, tá bom? Da mesma forma, cantar o hino nacional dos desbravadores, né, o hino dos desbravadores, e explicar o seu significado. Então, no próprio vídeo que você está recitando o hino do Brasil, o hino dos bravadores e os ideais, você automaticamente já, ao final, já explica o significado dos principais itens deles, tá bom? Aí a gente entra nessa parte um pouco mais teórica, né? Para explicar o significado da declaração que Jesus fez em Mateus 22, 21, né? Que é dai a César o que é de César, né? E a Deus o que é de Deus, tá bom? E assim todos os outros questionamentos referentes a essa especialidade, tá ok? Então o formulário fica nesse formato, né? Você vai preenchendo aqui com as informações, né? Vai clicando lá em próximo, descreve tudo, lembrando de colocar sempre o mais completo possível, tá? Eu vou fazer a impressão disso depois para entregar para o regional, ok? É importante que vocês completem de forma adequada, que isso não passa só pela minha avaliação, isso passa pela avaliação também do nosso regional e da nossa diretora também, tá? Então sempre completando tudo, né? E aí depois você vai entrar aqui e adicionar os arquivos que você pode fazer upload pelo computador, tá? Simplesmente arrastando e soltando aqui, escolhendo algum arquivo do computador aqui, né? Por exemplo aqui. Uma outra coisa, se vocês não se sentirem à vontade para mandar um vídeo, vocês podem colocar também o áudio, tá? Não é necessariamente só do vídeo. Tentem fazer vídeos curtos também, para não ficar muito pesado, tá bom? Então faça o upload aqui de todos os arquivos, né?
Só dando um exemplo para vocês, tá? E quem assistiu o vídeo e não tiver o link, me pede que eu envio o link no final do vídeo também. Bom, fez o upload dos 3 arquivos, né? Clica em próximo e aí continua respondendo. E aí você coloca aqui para te enviar uma cópia de todas as suas respostas, tá? E você vai clicar aqui no enviar e a gente finaliza a especialidade, tá ok? Bom, estou enviando o link para vocês também e vou deixar o link aqui nesse vídeo, tá? Vou clicar aqui, ó, enviar o link, vou colocar o URL curto aqui. Esse aqui é o link que vocês vão utilizar, tá bom? Vou deixar um pouquinho aqui para vocês copiarem, mas se vocês quiserem, pausa o vídeo, https://forms.gle/UGI1YI D de dado NBT HQ2 P de pato U26, ok? Vou copiar aqui e eu vou enviar para vocês neste momento. Então é isso, acredito que a gente conseguiu abranger todos os tópicos necessários para essa especialidade.